Tem um post recente do DHH, que é um dos criadores do Rails, inclusive, da Basecamp, que se envolveu numa pequena polêmica recentemente, em que ele cita que eles estão reescrevendo o Basecamp, que é o produto principal deles, né? Um dos produtos principais. Que do Basecamp 3 vai para o 4. E aí ele estava explicando por que, mas que essa mudança de versão não seria uma reescrita, seria só um incremento, umas atualizações e tudo mais. E aí ele explica por que eles decidiram no passado reescrever o produto inteiro. O ponto deles é basicamente, tem uma frase lá que resume bem isso, que é: as ideias que a gente tinha sobre como resolver o problema eram incompatíveis com a arquitetura que a gente tinha naquele momento. Então, voltando no ponto da arquitetura, do tipo, o modelo mental que a gente tinha no passado, ele mudou, porque eu pensei de uma forma diferente, talvez através de experiência, muito no caso deles foi através de experiência, de aprendizado, repertório, e a forma de resolver o problema mudou. E eu tenho ideias novas, ideias melhores, ideias que sim, beberam das fontes das iterações anteriores, só que agora eu tenho uma forma diferente de resolver esse problema. Só que essa ideia, ela exige algo que a arquitetura não está sustentando. Porque a arquitetura é isso, né? Ela nasce a partir do que você está implementando. E ela vai sustentar apenas aquilo que tem bases ali para sustentar, né? Mas assim, e como que fica daí? É, até onde, por exemplo, a arquitetura limpa? Se você for implementar ao pé da letra, porque você sabe que o produto já não é mais MVP, você sabe que o projeto tem que escalar, e você já vai começar aplicando 100% de arquitetura limpa, sabe? Você sabe que vai escalar, mas não sabe até que ponto. Vale a pena começar seguindo à risca tudo? Ou dá para fazer pouco a pouco, conforme realmente ter essa necessidade, e não antes de porque daqui a um ano vai precisar, sabe? Não dá pra gente começar pensando assim, mas não implementar algumas coisas? Eu acho que dá, cara. Bom, o Uncle Bob fala, né, que o framework é detalhe, né? Então a ideia dele é isolar a regra para poder depois você conseguir ter uma flexibilidade para poder trocar de framework, trocar, enfim. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, isso, deixar isolada essas partes, eu acho que é interessante. Ainda mais sabendo que a aplicação vai crescer. Se for um MVP, esquece. A Sim. qualidade de código tem que ser proporcional ao tempo de vida dela. Então, se você do tempo de vida do código. Então, se seu código foi feito para morrer logo, você não precisa se preocupar muito com a qualidade. É um código que vai morrer. Agora, se é um código, uma aplicação que você, a GUP, a TOTUS, a Itaú, até que são sistemas que estão aí no mercado já há muito tempo, você sabe que é um código que vai morrer logo em seguida. Então, você tem que se preocupar. Uhum. Sim. O Giovanni estava falando que o modelo mental mudou, né? Então, ou seja, precisaria ter escrito? Não precisaria, mas ele tinha que pensar, igual o que eu comentei. Só o fato do modelo mental tá parecido, você não precisa implementar, né? Mas você começar pensando já muda tudo, Vou né? compartilhar aqui um link, primeiro no Boa. chat lá do pessoal e depois para nós aqui. Uhum. Cara, Deixa eu dar esse uma olhada. link é um padrão de projeto, tá? Eu não sei se o Everton vai lembrar, mas, enfim, isso aqui foi a própria Sun que divulgou, né? Não foi assim, digamos assim, um cara como um Uncle Bob, um Martin Fowler. Foi a própria Legal. fabricante da linguagem Java, falou assim, gente, para vocês fazerem software em Java, isso aqui é um bom caminho. E aí eu vou tentar amarrar as várias coisas que a gente conversou aqui, que foi, cara, usar muito padrão de projeto, você precisa entender por que você está usando. Esse texto aqui foi no começo da minha carreira que eu conheci ele. Mais ou menos 2004, 2005, por aí, tá? E ele coloca um padrão que é o DAO, acessar banco de dados.
E ele fala assim, falou, na sua aplicação, é muito bom você prever que a sua aplicação pode acessar vários mecanismos de persistência. No caso, o banco de dados relacional. Uma hora você vai querer o SQL Server, outra hora você vai querer o Oracle, aqui no caso é o Cloudscape e o outro é Sybase. E aí, né, nessa época, pô, cara, se os caras estão falando que é bom, vamos fazer, né? Eu lembro que todo mundo fazia um DAO, prevendo que eu poderia trocar de banco de dados, prevendo toda a complexidade, todos os objetos que eu poderia querer um dia usar, e na prática, caras, eu vou dizer que eu só usei na prática isso daqui em uma única empresa que precisou acessar 2 bancos de dados, porque um cliente queria usar um banco, outro cliente queria usar outro banco. Todos os outros lugares foi tempo desperdiçado, foi código desperdiçado, foi teste desperdiçado, e um pouco é justamente por isso que o Giovanni comentou. Cara, eu não tinha exatamente o entendimento do propósito. Eu sabia que estava no mainstream, todo mundo falando, e não sou eu, no começo da minha carreira, que vou falar, não, peraí, isso aqui é muita coisa, né? Os caras mais sênior estão falando para usar, vamos usar. E Aí 10 anos depois, você é o cara sênior que tá falando pro júnior fazer aquele negócio, sem o cara entender e reproduzindo. E reproduzindo o hábito, né? Exatamente. Propagando o hábito. Esse é um caso... bom é o código que você não escreveu, né?